Uma das coisas mais difíceis, sem sombra de dúvida, mais difíceis na vida de qualquer pessoa é na hora que a gente precisa definir o que a gente vai fazer da vida, ou seja, que profissão que a gente vai seguir. Além dessa pergunta, que é muito difícil de ser respondida, existe uma outra também. Como eu vou trabalhar? Nesse vídeo eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens de você trabalhar por conta própria. Por que esse vídeo? Muita gente aqui no canal tem essa visão, como eu tive há muito tempo atrás, de trabalhar por conta própria, de querer trabalhar por conta própria, ter os seus próprios horários, conseguir desenvolver uma rotina onde você não precise trabalhar de funcionário ou ter patrão, digamos assim. Então, nesse vídeo eu vou eu vou comentar com vocês, na minha visão, 3 vantagens e 3 desvantagens que tem de você trabalhar por conta própria. Todas elas são coisas absolutamente óbvias e que certamente você já pode ter ouvido alguém falar. Mas eu vou falar agora com muita propriedade de quem tomou uma decisão há muito tempo atrás, lá quando eu tinha 19 anos, o que fazer da minha vida. Então eu resolvi, nesse vídeo, compartilhar com vocês vantagens e desvantagens de se trabalhar por conta própria, para que você consiga, nesse momento, se estiver tomando a decisão, conseguir medir e pesar se realmente você quer trilhar o caminho A ou o caminho B. Beleza? Eu me chamo Otto Moraes. Esse aqui é mais um vídeo tentando ajudar vocês a tomar decisões na vida, a tentar errar menos. Eu sei que é muito importante a gente conseguir no nosso dia a dia informações que tenham um valor, que valham a pena, e eu tento compartilhar com vocês aquilo que realmente acredito que seja bom e que um conselho que eu darei para os meus filhos. Então vamos deixar de papo e vamos lá. Primeira coisa, que é a grande vantagem da gente trabalhar por conta própria, como eu disse, é uma coisa absolutamente óbvia, é o fato de você poder ter mais liberdade geográfica e de tempo. O fato de você não ter que cumprir um horário, por exemplo, de 9 às 6, certamente é talvez aquilo que mais atrai as pessoas a tomar a decisão de trabalhar por conta própria. Quando eu tomei a decisão lá atrás de trabalhar por conta própria, certamente o fato de eu imaginar que poderia definir meus horários de trabalho era algo absolutamente positivo. Então a primeira grande vantagem, sem sombra de dúvidas, é o fato de você poder compor os seus horários de trabalho. Existe algo a se comentar, mas deixa para desvantagem de falar sobre isso. Segundo ponto, muito importante mesmo. Talvez uma vantagem que eu tenha considerado a mais importante, ou uma das mais importantes, é o fato de você que trabalha por conta própria é o único e absoluto responsável pelo aumento da sua receita. Se você trabalha numa empresa, se você trabalha como CLT, ou nesse momento você já está pensando em trabalhar numa empresa, saiba que o seu crescimento profissional depende única e exclusivamente de 2 fatores ou 2 situações. Primeiro, do seu esforço, da sua capacidade de gerar valor. E segundo, da empresa ou dos diretores das empresas que você trabalha. Então, você não consegue, por conta própria, falar eu quero ganhar X, eu quero ganhar Y. Quando você trabalha por conta própria, você realmente tem a opção de, em algum momento, com muita disciplina e trabalho, falar assim, cara, o que eu estou ganhando não vale a pena, então o que eu preciso fazer para ganhar mais? E você realmente consegue ter mais controle daquilo que você ganha. Então, é uma grande vantagem da gente trabalhar por conta própria. Sei que existe um sacrifício muito grande, mas certamente isso é uma vantagem. Terceiro, para não se alongar muito, terceiro é você poder escolher o que fazer. Você pode trabalhar numa empresa grande ou pequena ou média, tanto faz, mas certamente existirão atribuições que você talvez não goste de fazer. Quando você trabalha por conta própria, você está compondo aquilo que você pretende na sua vida fazer, nesse momento você pode falar literalmente, ó, isso eu não quero fazer e não vou fazer. Não quero, acabou. Isso é um fato. Tem coisas que eu decidi que não queria fazer e não faço. Por exemplo, eu não trabalho vendendo para pessoas, para órgãos públicos e políticos. Eu não trabalho para político e não suporto trabalhar com repartições públicas. É uma decisão que eu tomei e não faço. Então, trabalhar por conta própria, você tem total autonomia de decidir o que você quer fazer. De certo que o mercado te leva a fazer coisas que você talvez não queira, mas isso é um papo talvez para outro vídeo, mas certamente você tem muito mais controle de definir aquilo que você deseja fazer. Porque eu acho que não tem como você desassociar, você trabalhar e ser feliz fazendo o que você faz, se você não faz algo que você realmente gosta. Então, outra vantagem de trabalhar por conta própria, a terceira, para sermos breves, é o fato de você poder definir aquilo que você vai fazer. Agora vamos às desvantagens. A primeira, na minha modesta opinião, grande desvantagem de trabalhar por conta própria é o que entra uma certa contradição com a primeira vantagem, o fato de ter liberdade, é o fato de que você tem quase que nenhum controle sobre as suas férias e suas folgas. Por exemplo, eu, Otton,
Os últimos 30 dias de férias que eu tirei foi, acreditem, em janeiro de 1993. Calcule quanto tempo tem. Em 93 eu trabalhava numa empresa, saí, tirei 30 dias de folga e quando eu saí de lá pedi demissão e abri minha empresa. Em 94 eu abri minha empresa. E eu nunca mais parei 30 dias. Isso em 30 anos. Eu literalmente, nunca mais parei 30 dias. Então, uma grande desvantagem que você vai ter que aprender a trabalhar é com a sua liberdade, que supostamente você teria, mas a responsabilidade te faz a você abrir mão de que, certamente, já posso te falar, dificilmente você que trabalha por conta própria terá 30 dias de férias na sua vida. Isso não vai acontecer. Esqueça. Vá trabalhar para uma empresa se você pensa nisso como prioridade na sua vida. Beleza? Mas é aquela história rapidinha. 30 dias de férias. É melhor do que eu poder ter liberdade. Por exemplo, segunda-feira não quero trabalhar, quero ir para a praia com minha família. Eu posso fazer isso. Então, talvez as férias obrigatórias não sejam tão legais quanto a autonomia de definir exatamente quando você quer parar, beleza? Mas é uma grande desvantagem você não ter férias e às vezes nem poder mesmo ficar doente. Segunda questão muito importante, que também, olha só, parece ser contraditória com a segunda vantagem de ser responsável pelos seus aumentos, a grande desvantagem, a segunda é a pressão por resultados. E o que eu quero dizer com pressão por resultados? Galera, olha só, quem trabalha por conta própria, aprenda, você vai ter que conseguir gerenciar venda, receita, você vai ter que, de alguma forma, ser pressionado dia a dia para conquistar ou ganhar aquilo que, diferentemente numa empresa, é um salário certo, você vai receber independente de qualquer coisa. Trabalhar por conta própria, existe literalmente uma pressão muito, muito grande com o fato de que você precisa fechar negócios. E a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Eu me lembro já de vezes, gente, de eu sair na rua precisando vender, e eu já falei isso com você em outros vídeos, que eu não gosto de vender, não sou muito à vontade para fazer vendas, não curto fazer venda, mas eu já lembro de dias eu saía assim meio frustrado mesmo, sabendo que eu tinha contas a pagar, aluguel para pagar, e pressão na própria família, para você, da família, né, da gente ter que prover as coisas para a família, e a gente não tá com a receita prevista. Então a pressão por resultados é algo que você precisa aprender a gerenciar, diferentemente lá do salário fixo. Essa é uma realidade realmente muito gritante naquilo que trabalha por conta própria. Então, se prepare para a pressão de tentar produzir sempre, diferentemente do que você ter um salário fixo. Isso é muito importante. Vamos agora para o terceiro ponto, que é muito importante, que está meio correlacionado com essa segunda questão também, é o fato de que você não tem previsão de quanto vai receber. Parece realmente que é simples a gente imaginar o fato de que eu estou com uma receita, eu estou com vários clientes atendendo, então eu tenho a minha receita, mas por conta própria você não faz absolutamente a mínima ideia de quando que você vai fechar o seu mês. Você vai ter que correr na pressão para gerar resultado e você fica na incerteza de quanto exatamente você vai ganhar. Então, uma terceira grande desvantagem de trabalhar por conta própria realmente é o fato de que você não tem uma previsão. Se você quer ter previsão, crie uma estrutura e siga aquele conselho, um dos conselhos que eu dei no meu vídeo de 10 conselhos para viver tecnologia, de criar receitas recorrentes. Isso eu pretendo gravar um outro vídeo sobre as minhas estratégias de receitas recorrentes. Então, uma grande desvantagem, algo que você precisa literalmente se preparar, é para incerteza de quando você vai receber. Galera, essas três vantagens e três desvantagens definem exatamente como você encara a melhor maneira de levar a sua vida. Lembra, eu falei no início do vídeo de que você tem que definir o que fazer, a profissão que eu quero seguir, e agora esse vídeo é sobre como seguir. Será por conta própria, ou vou abrir uma empresa, ou eu vou trabalhar CLT numa empresa grande, pequena, não importa, mas eu não vou ser o dono do meu próprio negócio. Para fechar, apenas um conselho. Se você me perguntar, Otton, qual o conselho que você me dá? Vale a pena ou não? Eu vou resumir falando uma coisa simples. Para mim, Otton, o que é ter sucesso? Sucesso de uma maneira geral, pessoal e profissional. Eu vou definir o sucesso o seguinte: minha filha acabou de entrar na faculdade federal e meu filho está nos primeiros passos estudando ainda, ele tem apenas 12 anos, e eu tenho muito orgulho de falar que a minha filha, eu levei e busquei ela à escola a minha vida, e eu levo meu filho na escola sempre, busco meu filho na escola sempre. Então, para mim,
Otton, valeu a pena você lá atrás definir a trabalhar por conta própria? Gente, sucesso para mim é eu poder dar atenção aos meus filhos, à minha esposa, e a meu filho, a minha filha e a minha esposa. Sucesso para mim é apenas eu poder levar meu filho na escola e buscar meu filho na escola. Isso para mim é sucesso. Então, eu sempre aconselho você tentar definir o que é melhor para você. No meu caso, se voltasse há 30 anos atrás, eu faria exatamente a mesma escolha, porque para mim não tem preço eu poder ter a liberdade que eu tenho, eu poder trabalhar com a camisa da série que eu gosto e ter um escritório cheio de bonecos e cheio de action figures e jogos que eu jogo. Então isso é uma coisa que literalmente eu não poderia fazer numa empresa, por exemplo, colocar um quadro do God of War para enfeitar o meu ambiente. Então isso é uma coisa que eu faria 10 vezes se eu vivesse mais 10 vidas diferentes. Mas é contigo. Tome a sua decisão, vê o que é melhor. A melhor decisão que você pode tomar agora é curtir, comentar, compartilhar e seguir nesse canal, porque para mim eu não gosto de pedir, eu não gosto de vender, não gosto de pedir, então eu vou abrir mão aqui do que eu não gosto. Então se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, comente, curte, compartilhe e compartilhe com aquela pessoa que está na dúvida realmente do que fazer. Um grande abraço, eu sou Otton Moradi. Olha, segundo vídeo que eu lancei em uma semana, então isso é uma coisa que eu estou tentando me regular por vocês. Um grande abraço, te aguardo no próximo vídeo. Valeu, tchau!